Vamos dar início aqui a mais uma correção da prova de português, com base naquela pequena revisão de verbos que nós estudamos. Vamos responder as questões 5, 8, 13, 14, 17 e 18, certo? Na quinta questão, ele pede para você ler atentamente a tirinha e responder as questões 5 e 6. Sabia que o olho humano distingue cerca de 20 milhões de tonalidades de cores diferentes? Sério, diz a Mônica. Seríssimo, como 2 e 2 são 4. Genial! Pena que justo hoje nossa tira esteja em preto e branco. As roteiristas. Leve em consideração os verbos dos dois primeiros quadrinhos. Aí ele te fala bem que quais são os verbos. Sabia, distingue e são, certo? Então a gente já vai separar esses verbos aqui pra gente poder classificar, porque é isso que ele vai pedir pra gente, tá? Sabia, distingue e são. Então ele quer saber que modo esses verbos estão e qual é o tempo, tá? Primeiro, a gente vai definir o modo, tá? O modo de todos desses verbos aqui, eles sempre estão indicando uma certeza, né? Algo que já acontece. Então, por isso, todos os verbos estão no modo indicativo, certo? Todos estão no indicativo. Vou botar aqui pra você. Então, o modo eu já matei. Eu já sei que todos esses verbos estão no indicativo. Então, vou ter que procurar alternativas que eu também tenha verbos no modo indicativo. Agora, ele quer saber em relação ao tempo, certo? Sabia. Ele tá no presente, no passado, pretérito, ou no futuro? Qual é o presente do verbo sabia? Sabe. Qual é o passado do verbo saber? Sabia. Qual é o futuro do verbo saber? Saberá. Então, sabia do verbo saber está no tempo passado, certo? Sabia, você sabia. Distingue. Qual é o passado do verbo distinguir? Distinguia. Qual o presente do verbo distinguir? Distingue. Qual o futuro do verbo distinguir? Distinguirá, certo? Então, distingue aí está no meu presente, certo? E são do verbo ser, que é aquele verbo lá irregular que nós vimos na nossa revisão. São. Vamos analisar a frase em que são é empregado aqui, ó. Seríssimo, como 2 e 2 são 4. Então, no caso aí, o verbo ser, ele também tá no presente. Então, ele quer que você ache uma alternativa aqui, onde todos os tempos e modos dos 3 verbos citados estejam respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é que ele tem que estar igualzinho, tá aqui em cima, tá? Respectivamente. Então, eu vou deixar bem aqui a nota pra gente ficar comparando. Então, sabe, né? Sabe, ele tá no presente, no passado ou no futuro? Sabe, ele tá no presente, né? Que é justamente o verbo saber que nós estamos procurando. Um verbo parecido, né? Só que também esteja no passado. Então, nesse caso aqui, eu já descarto de cara a letra A, tá? Na letra B, eu tenho o primeiro verbo mentia. Mentir está o quê? Passado, presente e futuro. Mentir, ele vem do verbo mentir. Ele mentia. Quando eu falo ele mentia, eu estou me referindo a uma situação passada. Então, eu já posso analisar melhor essa alternativa, porque o meu primeiro verbo, ele condiz respectivamente com a resposta que ele está me pedindo, certo? Então, eu tenho um verbo no passado. O meu segundo verbo, será que ele está no presente? Porque o meu distingo ele está no presente. Então, eu preciso de um verbo no presente. Vende, né? Vende, ele está no presente. Ele vende, né? Sim, ele está no presente. Ele está no modo indicativo? Está, porque o imperativo do verbo vender é venda, tá?
talvez esse verbo aí sem R no final ou sem uma terminação da letra A cause um pouco de confusão, mas ele está também no presente. E o da eu preciso que ele também esteja no presente, para que eu possa marcar a minha letra B como alternativa da minha questão. O da, ele tá no presente, ele dá, né? Tá. Então, aí eu vou marcar a minha letra B, tá? Como alternativa. Eu vou colocar aqui no meu gabarito. Quinta questão, letra B. Correto? Por que tá marcada a letra D, professora? Aqui, porque eu tô olhando que tá marcada a letra D. Porque a letra D se ele estivesse perguntando apenas em relação ao modo indicativo, né? Amei, amo e amarei, e não estivesse relacionando a frase ao tempo, relacionando a questão ao tempo, nem tampouco alternativas de verbos respectivos, né? Verbos semelhantes ao que ele está indicando na questão, essa talvez seria uma alternativa de resposta. Mas ela não é. Então, para não criar confusão, eu resolvi marcar para poder explicar melhor para você, certo? Quinta questão, letra B. Vamos para a outra questão, que é a oitava questão. Lá na oitava questão, a gente tem o seguinte. Vamos, para responder ela, a gente precisa ler a tirinha. Eu vou dar um zoom aqui na tirinha para a gente ler melhor. Muntu, pode me dizer quais são os erros de português que aparecem nesta frase? Aqui ele tá escrito assim, ó. Todas, regra, tem suas, com esse cedilha, né? Exceção. Toda regra tem. Exceção não é com 2 S's? Então, a única... Então, o erro de português aqui que muito achou na tirinha foi na palavra exceção, né? Que de todas as palavras da tirinha, ortograficamente, é a que tá escrita corretamente, certo? Depois de ter lido a tirinha acima, assinale a alternativa em que a frase escrita no quadro aparece de acordo com o nome oculto. Então, eu já sei que eu vou procurar a frase que ele colocou aqui, que a palavra exceção ela se repete. Por quê? Porque, de acordo com o meu conhecimento de leitura, de vivência ortográfica, eu tenho certeza que exceção se escreve assim, certo? Por isso, a leitura é muito boa, porque você aprende, você assemelha como se escreve ortograficamente as palavras. Então, dentro dessa perspectiva de que a minha palavra exceção é a única que está certa dentro dessa tirinha, eu só tenho duas alternativas. Eu tenho a alternativa C, tem a alternativa B, na verdade 3, né? E tem a alternativa E, certo? Aí eu preciso combinar, né? Eu preciso concordar a minha flexão. Se for singular, vai ser singular. Se for plural, vai ser plural, certo? Outra coisa que eu tenho que observar aqui é o verbo tem, certo? Nós já fizemos aula em relação ao acento diferencial. Então, assim, ó, tem sem acento circunflexo, ele quer dizer singular. E tem com acento circunflexo quer dizer plural. Então, eu tenho que observar duas coisas aqui nessa questão. A primeira palavra é exceção, né? Que ela está escrita corretamente, certo? E a segunda coisa é o tem, certo? O tem com acento, ele me indica plural, tá? E o meu tem sem acento, ele me indica singular. Certo? Sabendo disso, eu vou procurar a alternativa correta. Na letra B, que é uma possibilidade alternativa, todas regras têm sua exceção. Primeiro que se regras não combinariam com exceção, né? Seriam exceções, porque eu teria que combinar a flexão do substantivo com o verbo. Outra falha nessa letra B é que tem, como todas as regras estão no plural, teria que ser com acento circunflexo.
eu já desconsiderei a letra B. Agora aqui na letra C tem assim: todas regras têm sua exceção. A palavra todas com a palavra regra, tá? Ó, eu tenho todas aqui no meu plural e tenho regra no singular. Para eu ter concordância entre essas duas palavras, elas teriam que estar ambas teriam que estar no plural, certo? Então só me resta de alternativa a letra E. Toda regra tem sua exceção. O tem mesmo sem acento, porque lembra que o tem aqui com acento, ele é referente a plural, certo? E como a minha frase ela tá toda no singular, então o meu tem ele não exige o acento. Então aqui na 8ª questão, o meu gabarito é letra E. Correto? Agora vamos para a 13ª questão. A 13ª questão exige que nós façamos a leitura do poema abaixo. Então vamos lá. Quando o amor acenar, siga-o, ainda que por caminhos ásperos e íngremes. Debulha-o até deixá-lo nu. Transforma-o, livrando-o de sua palha. Tritura-o até tomá-lo branco. Amassa-o até deixá-lo macio. E então submete ao fogo, para que se transforme em pão, para alimentar o corpo e o coração. No primeiro verso, quando o amor acenar, o tempo e o modo verbal aqui se encontra o verbo acenar é o quê? Lembra do verbo que nós estudamos quando ele fala em relação a uma possibilidade, a algo subjuntivo, né? A algo assim que está por acontecer, algo incerto. Eu tenho o verbo no subjuntivo, certo? Mas ele está pedindo que eu analise esse verbo de forma individual. E para que eu analise esse verbo de forma individual, eu devo levar em consideração a palavra quando na frase, tá? Quando ela me indica o modo em que o meu verbo tá, porque ela já diz que é algo incerto, algo que ainda irá acontecer quando o amor acenar. Então, a partir do momento que é algo incerto, eu já sei que ele é subjuntivo, correto? E quando eu falo assim, quando o amor acenar, é algo incerto para o futuro. Então, quando ele acontecer. Então, eu tenho tempo futuro e tenho modo subjuntivo, certo? Então, 13ª questão, letra D, tá? Letra D, futuro do subjuntivo. Lembra que quando tem as palavras quando, se, eu, quando ele, quando algo, eu sempre vou ter a presença dessas duas palavras quando eu estiver no meu modo subjuntivo, certo? E aqui claramente é futuro, porque é um critério de uma frase em que ela está flexionada com a intenção de ainda acontecer, certo? Na 14 que a gente vai, 14ª questão que a gente vai responder também. Em siga-o, debulha-o e transforma, os verbos estão no que modo, né? Então, ele está te perguntando aqui o modo desses verbos, certo? Apesar de termos no modo imperativo ordens, certo? Como ele está dando aqui nesse verbo ordem, ele está falando siga, o debulha, o transformam. Então, ele está dando uma ordem. O que pode me causar aqui, talvez, confusão, seja a presença dos artigos, né? Contractados com o verbo, né? Separados por hífen. Mas o que eu posso esclarecer em relação a isso é que a presença do pronome oblíquo átono o aqui, ele não modifica o modo desse verbo, certo? Siga, debulha, transforma, certo? Então, no caso, ele não estaria, se fosse os verbos sem esse prefixo átono o,
eles estariam talvez no indicativo, num presente, certo? Porque aqui ele tá no modo imperativo, ele tá no presente, ele tá no imperativo afirmativo, certo? Mas ele está numa cadeia de verbos em gerúndio, de conjugação de verbos em gerúndio. Todos os três eles obedecem à mesma regra. Então, a fim de interpretação e macete de prova, aqui eles estão no modo imperativo. Siga ou debulha ou transforma, porque os três verbos eles indicam uma ordem, certo? 14ª questão, letra A. Agora vamos para a 17ª questão. Também pede que você leia a tirinha. Vou dar um zoom aqui para você visualizar melhor. O Cebolinha fala: você estava brincando de balanço com o Cascão? E a Magali pergunta: como você descobriu? Então, a partir das falas do Cebolinha no primeiro quadrinho e da Magali no segundo quadrinho, vamos assinalar a alternativa que expressa as circunstâncias temporais indicadas nas formas verbais usadas por ambos, né? A classe de palavra é do verbo que a gente está procurando e a abordagem de tempo verbal. Então, qual é o verbo aqui no primeiro quadrinho? Você estava brincando de balanço com o Cascão, né? Ele tem duas presenças de verbo. Eu tenho estava e brincando, certo? Do verbo estar e do verbo brincar. Todos eles estão no passado, tá? Tempo passado, porque ele te pergunta aqui só quem é o verbo e qual é a abordagem desse tempo. Ele não está te perguntando o modo. E a Magali pergunta: como você descobriu, né? Descobriu também tá no passado. E o verbo do verbo descobrir. Então vamos lá avaliar as proposições das respostas. Na letra A, ele fala uma ação completa no passado anterior à fala de Cebolinha. E no de Magali é uma ação incompleta no momento em que Magali fala. Na letra B, um processo no presente de Cebolinha, uma ação completa no passado anterior ao momento em que Magali fala. Um processo que ocorria no passado anterior à fala de Cebolinha ou um processo completo antes da fala de Magali. Na letra D, é uma ação completa no momento em que Cebolinha fala e uma ação incompleta no momento em que a Magali fala. Ou na letra E, ação que ocorria enquanto Cebolinha falava e a ação que ocorria enquanto Magali falava. Então, aqui, para a gente poder definir, primeiramente, precisamos classificar esses verbos, tá? Estava, certo? Ele tá no pretérito imperfeito, tá? Que significa uma ação anterior, ok? O descobriu, ele tá no pretérito perfeito, certo? No passado mesmo comum, que é uma fala anterior ao verbo. Deixa eu só ajeitar aqui a palavra descobriu, certo? E brincando, tá no gerúndio, certo? Então, sabendo que estava no pretérito imperfeito e descobriu no pretérito perfeito, nós vamos analisar as proposições depois de ter lido todas elas. Então, eu preciso que, quando eu tenho pretérito imperfeito, que seja uma ação, né, que tenha ocorrido no passado anterior, né? Então, eu tenho duas alternativas que me dão essa resposta, que é a letra A e a letra C. Essa resposta em relação ao meu primeiro verbo fala sobre um passado anterior à fala de Cebolinha, algo que aconteceu antes daquele presente momento. Ele está perguntando, então perguntou estava. Agora eu tenho que procurar o depois da barra, né, aqui que ele sempre indica com a barra, a definição do pretérito perfeito do verbo descobriu, que é uma ação, né, é um processo completo que aconteceu, né, antes da fala de Magali. Então, um processo que ele descobriu, uma coisa que ele descobriu
Algo que aconteceu, o pretérito perfeito é isso. É algo que aconteceu antes daquele momento presente. Já o pretérito imperfeito é o fato que aconteceu antes do presente momento, do que está acontecendo, certo? Como nós vimos na revisão de verbos. Então, a alternativa que contempla essa classe de palavras em relação ao verbo e a abordagem de tempo verbal é a letra C, porque estava no pretérito imperfeito. É um processo que ocorria no passado anterior à fala de Cebolinha, e descobriu no pretérito perfeito é um processo completo antes da fala de Magali. Descobriu um processo completo. Então, na 17ª questão, a letra C. Por que ela se diferencia aqui da letra A? Porque ele propõe aqui nessa proposição de resposta que seja uma ação incompleta, né? E na verdade não foi uma ação incompleta, porque o Cebolinha ele descobriu mesmo que ela estava brincando com o Cascão. Então aqui é um processo completo. Ele já sabe, ele já soube, ele já descobriu. Ele não está descobrindo, certo? Se ele estivesse descobrindo um processo de descoberta, a ação estaria incompleta. Mas como ele já descobriu, ele já sabe, então o processo é completo. Então, 17ª questão, a resposta é letra C. Vamos ao gabarito. Letra C, correto? Agora, para finalizar nossa prova, vamos para a 18ª. Leia o anúncio abaixo e responda a questão 18 e 19. Vou dar um zoom aqui para a gente ler melhor o anúncio, tá? Você sempre doou o que não lhe serve mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. É uma campanha aqui de doação de órgãos, tá? A partir da leitura do anúncio acima, assinale a alternativa correta relativa aos verbos servia e faça, tá? Então, servia, qual é o tempo dele, né? Ele tá perguntando aqui, sim, ele tá sempre te dizendo em relação ao tempo. E aqui, no final, em relação ao modo imperativo ou afirmativo ou negativo, certo? Certo, vamos lá. Vamos começar a matar a questão pelo verbo mais fácil, que é o verbo faça. Faça é uma ordem. Tudo que é ordem está no imperativo, certo? É imperativo, afirmativo? Sim. Então, eu tenho o quê? 3 alternativas que contemplam isso, porque a minha segunda barra está relacionada ao verbo faça. Eu tenho a alternativa B, C e D, certo? Agora, eu preciso descobrir aqui o verbo servia, se ele é pretérito perfeito do indicativo, se ele é mais que perfeito ou se ele é imperfeito, certo? Nós já estudamos na revisão quando ele se encaixa em cada um, mas mais um macete de verbo de pretérito imperfeito é quando ele ainda está numa relação de continuidade, quando ele te dá uma ideia de duração, de contínuo, quando algo ainda está quando você lê ainda remete à continuação, né? Servia, então servia, continua servindo, não serviu apenas e acabou, né? Quando o fato ainda parece estar acontecendo. Então aí eu tenho servia no meu pretérito imperfeito do verbo servir, certo? Para eu saber isso daqui de forma direta, como eu estou lhe respondendo, você precisa assistir o vídeo da redação ou da revisão de verbos, né? E dominar os conceitos de pretérito imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Mas, no momento, o macete de prova é verbo no passado, que dá a ideia de continuidade, de que algo não foi acabado, né? Então, ele é pretérito imperfeito. Então, a alternativa que contempla aqui é a letra D, porque eu tenho servia no pretérito imperfeito do verbo servir e tenho faça no imperativo afirmativo do verbo fazer. 18ª questão, letra D, tá? Vai ficar aqui para você o gabarito na tela, na última tela do vídeo. Até a próxima correção.